Pronto. E aí? E aí, cara? Aproveitei para fazer uma intro rapidamente, antes de aceitar. Boa. Questão. Como estamos? Eu Muito preciso mudar Estamos aquele negócio. bem. Deixa eu ver se tá saindo o seu som pra live. Acredito que tá. Manda qualquer coisa aí. Qualquer coisa aí. Perfeito. E aí, como estamos? O que tá acontecendo no mundo? Cara, tudo muito bem. Essa semana foi até morna, pro que a gente estava acostumado, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas é muito interessante a gente entrar hoje. Seria o tipo de semana pra gente skipar. Só que eu não vou skipar porque as respostas às movimentações da semana passada foram muito importantes. E eu não sei o quanto a gente vai estender isso, mas tenho certeza que você vai ter ótimas linhas de raciocínio aí. Uhum. O meu jogo tá bugando e eu não tô entendendo o porquê. Desculpa, eu vou melar um pouco o começo aqui e vou fazer uma pausa só pra tentar resolver isso. Aguentei. Tudo bem. Sou muito noob. Pronto, tamo junto. Respostas A? Como? Você falou que essa semana a gente deveria esquipar, mas que a gente teve umas respostas muito boas. Respostas A? Respostas à cúpula dos BRICS. Incomodou gente demais e os caras não estão se segurando. É incrível, é incrível. Teve declaração de presidente da França que tá tentando voltar. Eu achei que o professor Ricardo ia deixar passar essa, mas ele comentou hoje, em cima da hora. O Macri perdendo a linha, dizendo que a Amazônia é dele. Sim, sim. Estados Unidos pressionando todos os outros, entre aspas, parceiros dele, né? Mas pra onde é que a gente começa? Vamos. Eu coloquei 3 mapas aqui pra gente aproveitar mais esse site, que ele é muito rico de informação e tem muita coisa pra gente extrair dele. Eu tava analisando outros territórios para além do ucraniano e tem algumas falas interessantes aqui, alguns pronunciamentos oficiais de governos pra gente analisar. Mas deixa eu pegar minhas anotações aqui, que eu anotei bastante coisa sobre a Ucrânia, eu não quero esquecer nada. Aqui. Isso. Primeiro de tudo, a primeira informação que eu peguei, partindo pela ordem cronológica de minhas anotações aqui, né? O líder da OTAN, o Stoltenberg, disse que vai sair em outubro de 2024. Ele vai passar o bastão da liderança da OTAN. Ele tem motivo para ficar. Todos os países gostam muito dele, da maneira que ele conduziu. Ele é um cara muito bem aceito na comunidade internacional, ele sabe dialogar com todo mundo. Só que, por que outubro de 2024? Porque em novembro de 2024 vai ter eleição presidencial nos Estados Unidos. E a gente já sabe o que vai acontecer. Mais ou menos. O que a gente sabe que vai acontecer? Eu não faço ideia do que vai acontecer. Eleições americanas. O Partido Democrata sendo pressionado a sair da Ucrânia e o Partido Republicano debatendo entre os candidatos quem vai sair da Ucrânia mais rápido. Ele já preparou o terreno dele pra falar, não tô saindo agora só porque tem eleição, eu já tava planejando há muito tempo, só calhou de ser nesse mês aqui. É só gênio na política, cara. Sim, sim. Em outubro eu estou prevendo que eu não vou aguentar mais. Que foda. Em outubro eu vou ter um burnout. Então, em novembro, isso não vai ser mais problema meu. Não quero mais estar nessa cadeira quando os Estados Unidos decidirem que não vão mais participar dos eventos. Deixa eu te perguntar, essa acidez contra os BRICS aí, ela é pra dentro ou pra fora? Por exemplo, saindo dos países da Europa e dos Estados Unidos. Ela é uma pressão pro Brasil ou os caras estão usando isso pra fortalecer a base deles? Entende? Eu acho que um pouco dos dois. Entendo. E é um perigo, porque o cidadão médio americano, ele é altamente incitável, né? Com toda certeza. Não é?
Eu acho que qualquer coisa serve pra Aí eu incitar. tô com medo de brasileiro começar a passar o que eu tô com medo de brasileiro nos Estados Unidos começar a passar o que brasileiro passa em Portugal. E eu acho que não vai demorar muito. Bem lembrado. Bem lembrado. Porque brasileiro tá sofrendo em Portugal, cara. Eu sei. E eu entendo, com o Brasil começando a ser tratado como ditadura, porque está se aliando a todas as outras ditaduras, está se distanciando de valores ocidentais, do bem, da democracia, do amor. Possivelmente a gente vai ser hostilizado por se apresentar como brasileiro em alguns países. Exatamente. Isso começa a ter os efeitos colaterais meio tristes, assim. Sim. Mas para dentro, para fortalecer a base deles, é claro que essa visão que nós temos fica cada vez mais inevitável, fica cada vez mais difícil esconder para a população e que as potências hegemônicas que a gente está acostumado estão em declínio. E o povo, quando começar a sentir isso no bolso, por exemplo, quando o europeu começar a ver os melhores jogadores do campeonato dele indo para a Arábia Saudita, na Arábia Saudita, tendo um jogo mais interessante na Liga dos Sauditas do que na Champions League, aí ele vai começar a se sentir incomodado e não vai ter político que diga a ele que tá tudo bem. Entendeu? Porque muita gente vive aquilo, essa paixão que o brasileiro tem por futebol, o americano não tem nada. O americano gosta do esporte dele, é lá da bolha deles. Isso eu acho pra gente até bom. Mas o inglês, o espanhol, o italiano, cara, esses caras vão sentir no coração. Sabe? Pode vir daí também. Então, a participação dessa guerra cultural pode respingar no ódio que brasileiros podem, no que os brasileiros podem ser hostilizados mais ainda na Europa por conta disso também. E para aqui para dentro tem bastante coisa que a gente vai falar. Já teve. O que eu tô sentindo agora é uma tentativa de sabotar. Porque até a última cúpula dos BRICS, como alguns analistas, cientistas políticos do Brasil diziam que os BRICS eram irrelevantes. Não vou citar nome para não parecer que é perseguição. Senão vai achar que você tá pegando o pé no rock. Sim. Não precisa citar não. Mas aquilo é senso comum. Era senso comum, né? Até essa última cúpula. E esse aumento da cúpula dos BRICS, né? Porque se descobriu que o maior fórum econômico do mundo não está mais na ONU, os Estados Unidos e a União Europeia não participam, e as ditaduras do mundo são liderança. E, inclusive, eles são maioria tanto na grana quanto na quantidade de gente, de população. Então, se não errar, se não fizer besteira, tem tudo para ultrapassar as economias desses países. O que a gente tem que trabalhar agora é sustentabilidade, distribuição de renda, fazer com que as pessoas consigam produzir a riqueza que elas vão reivindicar daqui para frente para ser tão desenvolvidos quanto esses países. E o mais bonito é que não precisa explorar ninguém. E assim, o que acontece? Vamos ficar no conflito da Ucrânia por enquanto, que tiveram algumas movimentações interessantes. Vai ter eleição no Donbass. A Rússia acabou de fazer um pronunciamento, o Putin fez um pronunciamento falando que ia ter eleição, acho que no dia 10 agora, para decidir quem vai governar, provavelmente alguns militares ou algumas forças políticas, econômicas de dentro da Rússia, que vão liderar os territórios contestados. Para mim tá contestado até hoje, mas pro Putin já é dele, né? Então, se já é dele, vai ter governadores ali, vai ter talvez prefeitos de cidades, que ele vai entregar o capital político pelas pessoas não terem esperneado quando ele invadiu a Ucrânia. Então, esses caras vão concorrer lá. Para o ano que vem, 2024, é para ter eleição presidencial na Ucrânia. E primeiro, antes de eu dar o spoilerzão, o que é que você pensa disso? Como é que vai ter uma eleição presidencial em um país que tem guerra? Então, né?
E se o Zelensky não ganhar, quantas pessoas vão morrer? E se o Zelensky ganhar, quantas pessoas vão morrer? Tem que fazer essa conta toda aí. Então, o correto a se fazer nesses tempos é não ter eleição. Uhum. Tá em estado de exceção, você tá lutando uma guerra, não tem por que você trocar lideranças de políticas. presidente e de liderança, não faz sentido. Sim. E mesmo assim os caras vão fazer. Quem tá pedindo pra eleição acontecer? Quem? Zelensky. Zelensky. Muito bom, cara. Ele é engraçado ainda, né, cara? Ele nunca deixa de ser comediante. Muito bom. Exato. Parece que ele tem ouvido nossos papos e tá doido pra sair daquele cargo o mais rápido possível. Tem aceitado os conselhos aí que eu espalho de graça na internet. E aí ele tá pedindo, tudo vai ocorrer normalmente, contando com a ajuda se os Estados Unidos colaborarem, ele falou nesses termos. Uhum. Entendeu? Tipo, a gente é uma democracia, então tem que ter eleição. Tem que ter eleição. Senão a gente não é democracia, a gente não é igual a eles, a gente tem que votar. E só falta ele fazer campanha pro outro candidato. Eu nem sei se tem. Como tá a popularidade real? Você acha que assim, existe transparência em relação à popularidade real dele nos conflitos? Isso é uma pergunta impossível que talvez nem ele saiba. Talvez nem ele saiba. Porque é tudo militar, né? E militar não expressa a expressão civil. Né? Sim. A popularidade dele aonde? As pessoas que fugiram pensam como? As pessoas que ainda estão lá pensam como? Quem perdeu familiar pensa como? Isso aí. Uhum. Não tem como a gente avaliar isso. Não tem como o censo passar embaixo de bomba e fazer uma pesquisa no campo minado. Então, é isso. O que é que teve mais? Aqui no mar, esqueci o nome, deixa eu olhar o nome dessas águas aqui. É no estreito que tem entre Polônia, Lituânia, Suécia, Finlândia, Oceano Báltico. Isso aqui. Uhum. Começou a acontecer um exercício militar de preparação de defesa para esses países estarem preparados para uma eventual invasão russa ou bielorrussa. Uhum. São aqueles exercícios militares da Bielorrússia na fronteira dando resultado. São as ameaças do Putin de bombardear a Lituânia se eles não deixarem passar a ferrovia que vai de Moscou a Kaliningrado. Então, esses países estão amedrontados. A Suécia e a Finlândia, que acabaram de entraram com todo o gás, né? Assim, com medo e querendo mostrar serviço para a instituição da OTAN. Então, tá os Estados Unidos instruindo exercícios militares entre todos esses países de cooperação para eles se entenderem, para eles entenderem como proceder, mesmo que esteja tão distante essa invasão, se é que vai acontecer, mas para deixar os políticos e os militares tranquilos de que eles sabem o que fazer caso aconteça, entendeu? E para a população também ficar tranquila. Então é uma demonstração de medo e de força ao mesmo tempo, mas muito necessária. Para além disso, o Putin começou a negociar de novo com o turco, com o Erdogan, para a possível volta do acordo de grãos. Nesse momento ele está bombardeando, inclusive com drones, a cidade de Odessa, a região a região onde tem o porto que escoaria os grãos. Então, é até uma região que ele não bombardeava há bastante tempo, mas tanto os ucranianos quanto o povo do Oriente Médio e da África que não recebeu os grãos do Putin, que ele disse que ia distribuir de graça, mas não tem para todo mundo, né? Obviamente. Então, todas essas pessoas estão dependendo do talento político do Erdogan. Sobre contraofensiva. O Ocidente tem falado bastante
que foi um fracasso. Que o que ele conseguiu de território aqui nessa região não é suficiente para nada, de fato não é. De novo explicando, a Amazônia da Rússia é a Crimeia, essa região aqui. Eles precisam manter suprimentos e armamentos nessa região o tempo todo. Porque isso aqui é o único porto de água quente que a Rússia inteira tem. Então, eles têm duas maneiras de escoar esses suprimentos. Ou eles passam pelos territórios contestados, ou eles passam por essa pequena ponte. A ponte da Crimeia, que liga essa região russa até a Crimeia. Isso começou a construir depois de 2014, quando o Putin usou o Wagner para invadir a Crimeia e tomar o território. A Ucrânia tem bombardeado isso aqui constantemente. As pessoas estão se recusando a fazer esse serviço de atravessar essa ponte, porque obviamente é muito perigoso. Então a alternativa é passar pelo território contestado. O que a Ucrânia tinha que fazer, o dever da Ucrânia, era impedir que chegasse lá na Crimeia. Então esse avanço que o Zelensky fez aqui nessa região, ele tinha que chegar até aqui na costa e obter controle de toda essa região aqui. Tinha que ter tropa, tanque, artilharia, campo minado, que obviamente tem agora e é tudo russo. Ele precisa tirar isso tudo e substituir por equipamentos dele para que a Rússia não escoe suprimentos para a região da Crimeia, que é o mais precioso para ela. Só quando a Ucrânia conseguir fazer isso, eles vão poder dizer que estão ganhando a guerra. E o ministro da Defesa do Zelensky, que ele acabou de mandar embora, estava mandando o Ocidente calar a boca. Porque a contraofensiva eles estão dando tudo que eles podem e não é o Ocidente que está morrendo, são ucranianos que estão morrendo. Então ele chegou para a única fonte de renda e de munição dele e esculachou os caras. Os caras que estavam falando que a ofensiva obviamente não está dando certo. Então só quem tá concordando que a ofensiva não está dando certo? A Rússia e o Ocidente. Quem tá achando que tá tudo bem é só o Zelensky e o Ministério da Defesa dele. Então, tá uma guerra de narrativa ridícula e eu tô vendo a Ucrânia ficar cada vez mais isolada. E seguindo para aquele caminho que a gente pincelou da Ucrânia. Estão preparando o terreno para a Ucrânia ser abandonada, é isso que eu quero dizer. Então, é exatamente isso. É igual aquela sua amiga que fica te perguntando assim, o cara faz uma semana que não me liga, ele disse que ele tá com uns problemas, será que é? Mas se ele gosta de mim, né? e parece que tudo que acontece na Ucrânia estamos comprometidos, vamos ajudar e não sei o que, mas você vê que os caras não estão afim e que aquilo que é feito vale muito mais do que aquilo que é dito, né, cara? De fato, sempre é. E assim, todo mundo entendeu já que esse negócio não vai dar dinheiro. E tá todo mundo querendo sair e quem tá querendo ser eleito vai usar tudo que tiver para poder bater. Né? Você falou que tá todo mundo querendo sair. Eu tenho algumas ressalvas. O leste europeu e os países que acabaram de entrar na OTAN não querem sair, não. Eles têm medo do conflito dentro da Ucrânia se encerrar e toda a energia da Rússia virar na direção deles. Sim. Eu tinha mandado para você durante a semana esses pontos vermelhos aqui que apareceram no mapa. O Zelensky estava reivindicando isso como tropas que ele tem infiltradas em território russo. O que eu acho até plausível. Não é difícil de fazer o ucraniano falar russo, que é basicamente quase o mesmo idioma, é uma diferença só de sotaque. Sim. Então não seria tão difícil ele infiltrar tropas no exército russo e conseguir roubar alguns equipamentos, pelo tamanho que a Rússia tem, né? É muito difícil administrar aquilo ali, sempre foi. Então não duvido nada que que a Rússia tenha que lidar agora com ataques que venham do próprio território. Mas eu não sei se é fato ou se o Putin está usando isso de narrativa para meter medo nos outros países, para ninguém se meter. Mas ele tem dito que a inteligência, o que restou da KGB, que hoje é FSB da Rússia, tem certeza que os ataques vieram de fora da Rússia.
da Finlândia, da Estônia. Então, e dizendo que vai ter volta, que esses países vão sofrer consequências, mas que consequências, abstrato, não dá pra confiar em nada que ele diz. Sempre é bom lembrar disso. Até agora, nada concreto. Assim, ele não teve nada pra mostrar, não passou de discurso, e ele não remanejou tropas naquela direção, até onde eu sei. Os exercícios militares estão acontecendo por ali e a Rússia aparentemente está ignorando. E deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Uma última importante aqui. As eleições presidenciais na Ucrânia. Sabe quem iria concorrer contra o Zelensky? Sabe quem seria um representante russo? Ou quem pretendia ser? Prigozhin. Perderam. Ele já tinha falado em vídeo e já tinha dado entrevista, inclusive, que um dia ele ia ser presidente da Ucrânia. Então, parece que não, né? Parece. Já pensou se ele aparece candidato na última semana? Ai, cara, eu ia dar muita risada. Não sei se ele aparece liderando pesquisa. Não, e ganhando, mesmo morto, né? Já vem. Cara. É bom estar distante desse conflito e poder falar essas coisas. Cara, é bom ser brasileiro. Sim. Sim, cara, impensável eu falar isso. Impensável eu falar isso anos atrás. Quanto mais eu estudo a China, e eu tenho feito bastante isso, nossa, eu tô aprendendo muito mais, cara, agora que eu tô entendendo melhor. Mais eu fico fascinado, mais eu tenho admiração, e mais eu falo, puta, ainda bem que eu não sou chinês, hein? Porque pra sociedade, ok, mas pro indivíduo, e o menor problema dos caras lá é liberdade. De falar o que quer, o que tem vontade. Mas é uma vida muito difícil. A nossa vida. Eu acho que, assim, mesmo na Somália brasileira, eu acho que você ainda consegue ter uma vida um pouco melhor, assim, do que na China, do que o cidadão médio chinês. É muito sofrido. Sim. O que a gente tem que ter em mente é que, mesmo que a China seja um país continental gigantesco como o Brasil, quanto mais gente dividindo o território, mais difícil. Por pura competição mesmo. E fora que um terço da China é deserto puro, né? É areia. E um terço da gente é onde tem mais vida. Onde é mais fácil existir vida. Então até água para um ser humano que cai de paraquedas na Amazônia é um território hostil, mas ele vai encontrar água fácil, ele vai encontrar comida fácil. Sim. Então, na China não. Na China não. Deserto, esquece. Mas vamos lá. Eu tinha deixado o mapa aberto aqui em cima da Síria. Porque a Síria começou a bombardear novos... aproveitando a oportunidade de um mundo cada vez mais conflituoso e os Estados Unidos tendo que se fazer cada vez mais ausente, a Síria aproveitou para atacar regiões que eram supostamente defendidas pelos Estados Unidos, que tinham acordos com os Estados Unidos de defesa mútua no território, esse tipo de coisa. Então, território curdo está sofrendo bastante nesse momento. Eu já tinha escutado de professores, já tinha escutado o próprio Farinaz falando que os curdos seriam os próximos a serem rifados no Oriente Médio, e eu acho que está chegando a hora deles. A Síria lançou os primeiros ataques, eu acho que tudo indica que, se não acontecer nada, se não tiver a revelia, Turquia e Iraque são incentivados a fazer o mesmo. Mesmo que eles se odeiem entre si, eles têm os curdos como inimigo em comum, e se quiserem concentrar energia lá, se essa mensagem for passada, eu acho que é isso que vai acontecer. Uma curiosidade, você conhece um escritor chamado Amos Oz? Já ouviu falar desse cara? Não, acho que não. Eu comprei um livro dele e escutei.
chama Como Curar Como um escreve o Fanático. nome dele? Amos Oz. Assim, AMO? M-O Oz. Tá baratinho os trabalhos dele na Amazon, e tem no Archive, aquele que eu falei que eu fiquei feliz da vida, que eu descobri que além de ter o livro de graça, ele ainda lê pra você igual a Lens. Ele é israelense e ele é menos ali, bom, qualquer um é menos alienado que o Rock, mas assim, ele é um israelense que não fica tentando vender Israel. E ele é, de fato, um pensador que analisa o conflito de forma neutra, pelo que eu acompanhei até aqui. E quando teve aqueles atentados na França lá, ele escreveu um livro, e recentemente ele deu uma entrevista sobre esse livro. E é daquelas coisas que envelhecem bem, assim, sabe? E é um cara que em 2015 ele fez uma análise e falou assim, olha, do jeito que os caras estão se colocando aí, vai dar uma merda muito grande, porque o Irã ele tá desenvolvendo uma bomba atômica. Então em 2016 o cara tava falando isso. Muito bem. E se os caras quiserem resolver esse problema, eles não vão conseguir tentando se impor como Estado, porque são dois grandes estados que têm direito legítimo de existir, tem, entre aspas, direito àquela terra, cada um dentro da sua narrativa, e só vai acabar quando, ao invés dos estados tentarem se contrapor e dizer o que é justo e o que é injusto, todo mundo falar, olha, acima da nossa religião e do nosso passado, acima de tudo, a gente tem que priorizar a paz. Então a paz tem que ser a nossa política, e aí a gente, uma vez que priorize isso, a gente vai ver como que a gente distribui e vive nessa terra. E aí você fala, pô, mas isso daí parece qualquer otimista tóxico e positivista tóxico falando, uma pessoa que simplesmente prega o amor, mas ele trata as coisas assim de maneira muito objetiva. E aí eu consigo falar que assim, tá vendo? Não seguiram o que o cara falou lá atrás, agora tá essa merda. E ele dá uma entrevista e é muito gostoso ver que, tipo, hoje eu tô sedento de tentar entender aquele monte de gente brigando, e teve gente que já dedicou a vida a isso e que tem uma opinião muito, muito, muito fundamentada sobre o que está acontecendo ali. Ou seja, soluções elas foram pensadas, e se elas não foram adotadas até hoje é porque não existe interesse em adotar. Então, sim, essa guerra ela mata muita gente, mas ela dá muito dinheiro, atende aos interesses de muita gente e vai continuar existindo. Isso é muito triste, né? Porque... essa parte dos só não existe interesse, mais ou menos. Às vezes existe interesse das duas partes, só que o interesse o interesse fundamental de uma das partes não condiz com a liberdade ou a soberania da outra parte, entendeu? Eles não têm pontos convergentes o suficiente para manter a paz. Mas, às vezes, até governantes... Eu falo isso porque entre Irã e Israel já existiu cooperação. Entendeu? Um exército já ajudou o outro. Eu não vou saber dizer qual foi o conflito exatamente, mas... se eu não me engano, foi em algum momento que Israel precisou de ajuda e o Irã salvou. Eu não sei se foi contra a Síria ou se foi contra a Arábia Saudita, não sei. Mas já houve esse tipo de dinâmica entre os dois. Estão se bicando agora. Mais uma vez, como é que pronuncia o nome do cara? Só pra eu achar o nome dele aqui. Amos. A-M-O-S espaço O-Z. Beleza. Deixar ele salvo aqui pra dar uma olhada depois. Mas é isso. Do Oriente Médio tem tanto Síria quanto Egito dando uns pitacos no que vai acontecer na África. E tem algumas notícias ruins, bad vibes, pra dar sobre, porque são várias forças militares dos dois lados se alocando nas fronteiras do Níger. Na fronteira do Níger com a Nigéria, com o Benin, com o Burkina Faso, tem todo tipo de gente, todo tipo de exército lá, nesse momento. E nesse mapa aqui em específico, é legal ver o pronunciamento dos países. Tem aqui o ministro da Defesa russo, voltou à Síria, depois de visitar Mali, Burkina Faso e Central African Republic. Aqui embaixo teve uma interessante também da
Etiópia. Conselho de Paz e Segurança para a União Africana. Nós strongly reject any external interference by any party in affairs of the African continent. Eles estão repudiando qualquer interferência no continente africano, incluindo a participação de exércitos privados, private military companies, de empresas de exércitos privados. É a Etiópia falando isso. É a Etiópia que acabou de entrar nos BRICS, junto com China e Rússia. Você acha que não tem exército privado de China e Rússia na Etiópia? E eles falando isso, né? Então, muito claro para que lado é a mensagem. Aqui tem, na Líbia também, presença de militares russos, da delegação de militares russos. Vai encontrar com o ministro da Líbia. Aqui na Argélia teve uma interessantíssima também, que a França pediu permissão para usar o espaço aéreo da Argélia para chegar no Níger. E a Argélia impediu. Não, você não vai chegar no Níger pelo espaço aéreo da Argélia. Peça para outra pessoa dê a volta pelo oceano no Líbano. Então, dá para ver que tem... e o Egito, por último aqui, né? Para fazer essa linha. O Egito tem o mesmo papel do Erdogan, da Turquia, porque ele faz o mesmo tipo de ligação. O Egito liga o continente africano ao Oriente Médio. Não existe comércio, não existe intercâmbio de pessoas sem a permissão do Egito. Então, eles estão pedindo principalmente diálogo e uma resolução pacífica para a crise no Níger. Por quê? Porque ele não quer ser um banco de refugiado. Ele não quer ter um portão para segurar. Entendi. Entendeu? Ele sabe exatamente o que acontece na Turquia. Eles têm o canal de Suez, que é importantíssimo para o mundo inteiro. Então, seria muito bom que os países, que já não são nenhuma maravilha, continuassem buscando soluções pacíficas e desenvolvimento próprio, porque se estourar uma guerra ali, os refugiados vão todos correr ou para o sul, pro extremo sul, vão tentar na África do Sul, que tem um clima mais ameno, uma economia mais desenvolvida. Tem alguns países aqui embaixo que estão se desenvolvendo também, que é o caso do Zimbábue, do Botsuana e da Namíbia. Mas vai ficar muito mais difícil para esses países também, eu não estou vendo nenhum pronunciamento deles. Mas para o Egito, principalmente, por conta da proximidade, faz muito mais sentido que eles corram para o norte para tentar ir para passar pelo portão do Egito, para depois tentar passar pelo portão da Turquia. Então, dá para ver que tem uma linha de países mais ou menos alinhados, buscando a paz e principalmente favorecendo o lado russo da força dentro da África. E isso vem da população também. E eu complemento isso, né? E é natural que eles queiram. Sim, ninguém aguenta mais francês. Mesmo que o Rock tenha 100% de razão, e nesse ponto eu acredito que tem mesmo. Eu não sei se eu cheguei a te mandar aquele... Eu mostrei aqui na tela o canal Eu Afro, não sei se você chegou a dar uma olhada, mas de todas as denúncias de maus tratos, de empresas chinesas, tem de russos também, dentro do continente africano. Facilmente dá para achar notícias, relatos e até vídeos mostrando isso. Então, eu acho que sim, vai ser se sair do controle do jeito que tá, vai ser uma colonização 2.0, e o povo africano vai aprender da pior forma, que não adianta trocar de chicote, eles têm que ter o chicote dele na mão. Vai trocar de torturador, só isso. Exato. Então, mas o momento a gente não aguenta mais francês, a gente quer que os franceses vão embora, eu não quero saber como. Então, se é para defender russo, porque o russo tá mandando armamento para cá e ele não gosta de francês, a gente vai apoiar os russos. E a gente tem que falar do golpe que teve no... Sempre esqueço o nome do país. Gabão. Os chineses estão falando muito do Gabão, né? Bastante. Por que será? Tem ideia? Porque Gabão é o Pepe. Gabão tem um puta banco de petróleo, que é uma das fontes da França também, né? Então a França perdeu urânio
e acaba de perder petróleo. E no Gabão, o mais interessante é que não teve uma gota de sangue. Não teve protesto, as pessoas não precisaram sair às ruas. Foi um consenso. Sim. Os militares sentaram lá e absolutamente ninguém reclamou. Porque quando você falava que queria que os Estados Unidos fossem forte o suficiente para as pessoas não se matarem, incluía os africanos não terem coragem de se levantar. Muito bem. Porque o chicote dos Estados Unidos era muito forte. E agora os franceses falaram, parece que ele está fraco. E aí todo mundo se levantou. E aí a França agora só tem o Louvre para vender ingresso. É isso? É isso, é por aí. É por aí. Vai ter que viver mais de turismo e o pessoal lá dentro vai ter que trabalhar, porque a vida não vai ser fácil para o europeu, não. Mas isso tudo é um convite, né? Porque a França sempre teve legião estrangeira. Não é só por meio de financiamento de exércitos propriamente africanos. Eles sempre tiveram muita presença de... e a legião estrangeira é um fenômeno muito interessante. Não estou falando que é bom, eu estou falando que é inteligente da parte deles, porque eles não sacrificam o povo francês. Eles se aproveitam de países mais pobres, países que já têm rusgas com os vizinhos, então eles pegam... Se Níger e Nigéria não se gostam, tem conflitos históricos, eles pegam nigerianos e colocam na legião estrangeira para atuar dentro do Níger. E pegam pessoas do Níger dentro da legião estrangeira para atuar dentro da Nigéria. Então, eles estão sempre chicoteando, e o chicote é feito de africanos. É muito inteligente e perverso da parte deles, mas é o que eles têm e sempre deu certo. Aí às vezes eles precisam criar um país que não existia e fazer um Uruguai ali para os caras não se fortalecerem demais. Sim. E por que vale a pena? Porque é muito barato para eles. Cada tropa dessa tá garantindo o urânio que eles precisam para energia e o petróleo que eles precisam de outros países que estão na OPEP, não só o Gabão, que vendem muito barato para eles, vendem não só barato pela extração, que é basicamente trabalho escravo, mas também pela proximidade dos países. É muito fácil transferir da África para a França pela proximidade geográfica também. Então, ele dá sustento para essas famílias. O soldado da legião estrangeira tem a garantia de que a família dele vai viver bem dentro da França. E o saldo é muito positivo para o governo francês. Nossa, cara. Essa narrativa eurocêntrica aí, a gente... Ok. Eu não vou repetir o que eu repito toda semana, porque todo mundo já sabe. Sim, sim. Então, super dá para entender. Filhos de soldados da legião estrangeira, ou muçulmanos, povos africanos em geral, que ou vão de bom grado pelo financiamento da legião estrangeira, ou vão de refugiados para território francês, e hoje estão tomando conta da França, não só com protestos, mas com população também. Mais cedo ou mais tarde, a França vai ter um governo muçulmano, se eles não se organizarem. E se eles não, entre aspas, expulsarem essas pessoas de lá. Porque é o que muitos políticos lá defendem. Porque se eu tô falando isso aqui é porque o negócio já tá bem avançado. Entendeu? Motivo principal do Erdogan ficar segurando o portão lá de Istambul é para não misturar a cultura muçulmana dentro do território europeu. Porque os muçulmanos na Europa basicamente não são bem-vindos na maioria dos territórios. Aqui na Bulgária, na Hungria, eles são bastante conservadores, reacionários. Aqui eles não têm a mínima chance. Mas na França, que é mais distante, né? Eu posso compartilhar uma brisa, mas assim, pelo amor de Deus, gente, eu acho que vocês que acompanham aqui já têm discernimento para saber o que é realidade do que é as minhas viagens. Então, pelo amor de Deus. Especulação, ideia tirada da bunda.
Eu tava conversando sobre Asimov esses dias, espero que eu tô ficando velho, não lembro nem com quem que foi, cara. E é engraçado, porque você não consegue prever o comportamento de 5 pessoas. Mas se você tem uma população muito grande, dilatada num tempo muito grande, e sabe quais são os recursos daquela região, e entende as regiões em voltas, você consegue perceber com uma certa precisão o que pode vir a acontecer no futuro. E eu tenho. Uma coisa que me chama a atenção é que, assim, todo o mundo cristão ele está diminuindo em população, essa população está envelhecendo. Você já não tem abundância de soldados, embora você tenha tecnologia, só que o lugar onde a abundância de soldados existe, a tecnologia está sendo acessível. E aí eu lembro do Altair, que foi convidado pelo Lula naquele podcast Três Elementos. E ele fala, o mundo está chegando num ponto em que a necessidade de pessoas é menor e que fica difícil controlar o incentivo da existência da guerra, né? Porque você deixa de precisar das pessoas e você luta pelo controle dos recursos e aí nessa hora você se livra das pessoas com soldados e tudo mais. E eu tenho um certo medo, um certo receio de que essa coisa de que ninguém segura os muçulmanos simplesmente porque eles não param de fazer filho, uma hora gere uma aliança e uma iniciativa de um extermínio em massa. Eu entendo que isso é um assunto delicadíssimo, eu só estou especulando coisas que eu vejo como possibilidade. E como que a gente evita isso? Porque como que a gente coloca esses dois mundos para conversar e diz, a gente tem uma oportunidade de resolver isso agora, ou a gente deixa a coisa seguir solta e lá na frente a gente vai ter um problema insustentável que vai acabar levando para uma coisa muito pior. Porque quando eu vejo esse Amos aí escrevendo sobre a Israel e Palestina de 2016, ele narra um mundo que você fala, puta, ainda dá tempo de salvar esses caras. E ele tinha os alertas do tipo, se nada for feito vai dar merda, e aí ele escreve o mundo de hoje. Isso é assustador. Enfim, coisas que passam pela minha cabeça. E vai chegar uma hora que não vai existir tecnologia capaz de segurar uma massa gigante de pessoas que vai querer entrar nesse território. E a gente foi acostumado com uma dinâmica em que a gente só progride e que o mundo só melhora e só evolui. Mas tudo aquilo que foi construído, ele pode ser simplesmente desfeito. Com a movimentação, com uma ocupação de um território, assim, né? Eu estou falando de daqui 30 anos, quando a gente estiver em guerra por água, dos muçulmanos entrarem na Europa e não ter soldado, porque só tem velho. Eu penso por aí também. Essa vontade de exterminar pessoas ou de mandar elas para sei lá onde existe em muita gente na Europa, principalmente as pessoas mais atentas à política, que estão vendo esse fenômeno acontecer, estão se sentindo impotentes por não conseguir fazer nada, estão vendo suas sociedades sendo tomadas pela cultura muçulmana. É claro que existe essa vontade, mas eu acho que é tarde demais. Já é tarde demais. Já é tarde demais. Eu concordo. Discordo. Esses países são militarmente capados. E o que tem de energia deles não está dentro do país. Porque a União Europeia formou uma instituição que fez com que não despolhe para fora. Isso é também. Mas o mais importante é esses países não precisam se defender uns dos outros mais. Antes da União Europeia, estava entupido de exército, tinha uma corrida armamentista dentro da Itália, da Alemanha e da França, e um querendo descarregar no outro. E não sabia que em algum momento esse momento chegaria. Chegou 3 vezes. Em tempos recentes, assim, Napoleão, Primeira e Segunda Guerra. Então, antes disso ainda teve outras várias, mas que tomou proporções globais, né, que todo mundo precisou se meter. Mas é sempre ali. Para agora, é justamente isso. As pessoas estão envelhecendo, não estão acostumadas com conflito,
uma das coisas que um professor meu sempre falou é que a primeira geração de militares nunca tá pronta. Todo mundo é trocado. Então, se algo desse tipo acontecer, eles vão perceber, da noite pro dia, que eles precisavam ter mais militares dentro da Europa, que não é suficiente, que os militares estão ficando velhos e estão ficando... e vão se traumatizar facilmente, porque os muçulmanos vêm de um território muito hostil, e a Europa não é mais assim há bastante tempo. Tipo, você já viu policial canadense que precisa fazer terapia, que fica 1 ano sem servir porque viu uma pessoa tomar uma facada na rua? E aí o povo que tá acostumado com a violência no Brasil fala, pô, para com essa porra. Isso não existe. Sabe, o carioca, o que é que o carioca pensa disso? Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, que o europeu não tá mais acostumado, ele só ouviu falar que teve grandes guerras e grandes conflitos, mas ele não sabe mais o que é isso. Por mais que ele faça exercícios militares com os Estados Unidos, aprendendo a atirar, eles estão aprendendo a atirar em alvos, entendeu? Me lembra da preparação pra morte do finlandês lá, que os caras falaram, mas e se o russo entra aqui? Se entra aqui, acabou. Mas acabou como? A gente vai lutar até morrer, a gente já morre. Sim. Já é sabido, né? Sim, a gente tá fazendo exercício aqui, mas... É um negócio que não entra na nossa cabeça, cara. Sim. Sim, A gente tem medo de alguém entrar na nossa casa, de outro brasileiro entrar em nossa casa, né? Mas a gente não acha que a gente vai ser morto e torturado por eles. A gente acha que vão levar nosso celular entendi. Se acontecer, é porque o cara ficou nervoso na hora. O cara não tem intenção de vir e fazer você sofrer até a morte, sabe? Sim. É diferente. Eu sei. Tanto que a gente acredita na bondade, né? Aí a gente acredita na bondade e aí a gente começa a estender a segurança que o ser humano tem pros bichinhos. A gente fala, não vai matar o boi, não. Por quê? Porque nunca viu um ser humano morrer, cara. Então ele olha pro boi e fala, pô, se eu não sou morto, por que o boi tem que ser? Você sabia que é comparável? Os ucranianos, em 2022 ou 2023, não lembro, um dos anos de guerra na Ucrânia, eles estimam que perderam 47 mil soldados. É exatamente o número de homicídios no Brasil até hoje. Do início do governo Lula até hoje. E você sabe que essa pandemia ela tá muito estranha, né? Com os nossos 600 mil mortos. Porque você viu a contagem do censo, que a gente é 203 milhões e a gente já bateu quase 220, então sumiu 10 milhões de pessoas do Brasil e 600 mil foi de Covid. E aí eu não sei o que eu penso sobre isso, sinceramente, cara. Cara, eu prefiro... Eu sei, mas eu prefiro adotar o que a população indiana adotou. Eles simplesmente concluíram que o governo não é capaz de fazer conta. Então eu acho que a gente não tem número preciso de nada. Muita gente morreu de Covid. Sim, muita gente morreu de Covid e foi documentado como outra coisa. Muita gente morreu de outra coisa e foi documentado como Covid. Aí depende do interesse, da ideologia de quem estava gerenciando os números. Então, sei lá, não dá pra confiar em números do governo, olha só. Que coisa, né? Que coisa. O governo mente. Mas falando em governo, eu tava olhando essas hipocrisias aqui, que eu li vários discursos, vários pronunciamentos do Oriente, né? De vários países africanos. Enquanto você falava, eu tava lendo aqui do governo francês. Comissão de Direitos Humanos pediu para os generais do Níger restaurarem a ordem constitucional do país imediatamente. A França tá pedindo direitos humanos no Níger. Ai, cara. Gente, assistam isso daqui na Twitch, porque aqui, vocês estão perdendo tempo vendo essa partida de HOTS. Lá você vai ver a tela e ele lendo pra você, então, por favor, vá lá. Sim. São desgraçados, velho. 4 dias atrás. Primeiro-ministro. Não. Ministério de Relações Exteriores da União Europeia está promovendo sanções contra o Níger.
coitado do Níger, que a maioria da população não tem o que comer, não tem o que vestir, vai ser sancionado porque entrou um governo que a União Europeia não gosta. E a última, a Alemanha, que eu nem sabia. Primeiro, Ministério de Relações Exteriores da Alemanha anuncia que o golpe no Níger afetou os planos de retirada das forças no Sahel. Eu não sabia que a Alemanha tinha forças no Sahel. Eles têm e vão manter lá, por causa do golpe no Níger. Então, pra você ver que não é só francês aqui. O Chicote fala várias línguas. Então é isso. Os franceses e alemães pararam de brigar entre si pra brigar pra ver quem bate mais no africano. É o que tá acontecendo. E essa turma que defende direitos humanos. Quer vir falar de democracia. Aqui. ECOWAS. Official says the intervention force on Niger is ready when order is given. Estamos prontos para entrar no Níger assim que a ordem for dada. ECOWAS é a união política, econômica e militar de países africanos pró União Europeia e França. E o último aqui, primeiro-ministro do Mali. Tá falando que se a ECOWAS entrar, vai ser o colapso do grupo. Isso aqui, por mais que seja torcida do líder de Burkina Faso, que também deu um golpe, eu acho que isso aqui é mais factível do que qualquer outra coisa. E não é torcida por minha parte, é porque eu vejo as movimentações nas populações de todos os países da ECOWAS pró-Rússia. Os países que estão vendo golpes nos vizinhos estão doidos para ter um golpe também. Entendeu? Os milicos estavam falando que a África tá igual o Neymar, tá ligado? Neymar toda hora que se joga, toda hora que cai um. Muito bom. Desculpa, eu te cortei. Você ia falar? Não vou falar nada. Porque assim, só tem vantagem, né? Só tem vantagem você levar um golpe, porque na verdade é uma libertação. Hoje, por enquanto, parece uma libertação. Até a linha 2. Até a linha 2. O que eles vão fazer depois? Mas eu não vejo uma situação em que eles percam o apoio, porque o que eles têm para oferecer é muita coisa. Isso é de fato. Tipo, não vejo a China falando assim, eu não quero mais não, porque sabe o que podia acontecer? Assim, um risco real a China e a Rússia começarem a apoiar a África, e a África entrar nisso e comprar a briga com a Europa, e a OTAN e os Estados Unidos conseguirem uma maneira de coagir a China e a Rússia a saírem da guerra. E eu incluo a China nisso porque ela está apoiando a Rússia, então ela é co-participante. Na verdade, talvez o dono da guerra através do proxy Rússia, né? Posso estar errado, a minha leitura é noob da coisa. A sua leitura noob é igual a minha menos noob. Eu não vejo no mundo de hoje uma situação em que OTAN e Estados Unidos tirem da cartola uma maneira de coagir Rússia e China a parar de fazer o que eles querem fazer. Não vejo. Então eu não vejo um ponto em que a África seja simplesmente abandonada pela China e pela Rússia, como foi pelo Lula no segundo mandato da Dilma. Porque o Lula ele investiu pra caramba na África e de repente ele simplesmente sumiu e até hoje tem ressentido, e isso não se fala, né? Porque simplesmente a ajuda que foi iniciada foi descontinuada e um monte de gente que se especializou e começou a trabalhar e se dedicar a alguns projetos simplesmente não recebeu salário e tá lá até hoje. E aí chega o chinês e fala assim, toma aqui mais dinheiro por mais tempo, e esse cara ele não tem pretensão de ir embora porque ele tá lá pelo resultado, ele não tá lá por um poder imediato. Ele tá pelo tabuleiro a longo prazo, né? Porque ele não faz projeto de 4 anos, de 20 anos.
Então, eu não vejo uma situação em que a África ela se veja desamparada, e eu não vejo a Europa se colocando num poder tão grande e tão desproporcional ao ponto deles poderem simplesmente voltar a ter influência na África depois dela emancipada. Eu não consigo ver isso, cara. O que é que eles estão tentando fazer? O que é que eles têm de moeda? Eu falei bastante já do projeto Belt and Road, que é o projeto da nova rota da seda da China, que é para unir toda a infraestrutura do mundo. Todos os países foram convidados, menos os Estados Unidos. A pressão dos Estados Unidos agora é para que os países ocidentais que aceitaram participar do projeto, que já receberam grana, que já colocaram grana e estão construindo, Itália, maior exemplo, que foi o primeiro a aceitar, abandonem o projeto Belt and Road. Ou seja, o maior fórum econômico mundial que eles não estão participando, são a cúpula dos BRICS. Existe oportunidade para que eles participem dessa nova economia global que está saindo e é inevitável para os Estados Unidos, não tem nada que eles possam fazer. Os Estados Unidos estão tentando convencer os parceiros deles a sair, a se distanciar, a se isolar junto com ele, como se o único livre mercado legítimo do mundo fosse só entre eles. Aí eu quero ver se isso acontecer, se vai ser sustentável. Eu quero ver a França trabalhar para sustentar francês. Eu quero ver o americano trabalhar para sustentar americano. É uma boa leitura. Entendeu? É isso. O máximo que eles podem fazer sem usar violência é isso, é tentar se isolar. Pegar tudo que eles têm de bom e de melhor, que é inegável, de tecnologia, de todos os avanços da humanidade que o capitalismo trouxe, que pós-revolução industrial, como se a China não já tivesse copiado tudo e feito até melhor em algumas partes, mas eles se isolarem e liderarem a tendência do isolamento, que é isso que eles querem para todo mundo. Eles não estão usando isso só para se defender da China. Eles estão usando isso como uma tentativa de manter o status quo. Então eles entendem que se for cada um por si, se os países pararem de cooperar, é mais provável que os Estados Unidos continuem com uma hegemonia. Só que a Europa sair dos acordos, a Europa se distanciar dos BRICS, vai ser suficiente? Eu acho muito mais provável que uma Turquia vire de lado. Entendeu? Turquia que é a OTAN. Eu acho muito mais provável que a Ucrânia vire de lado. A Turquia é o MBD, é o MDB. Não sei sim. Pra onde ela virar, o lado ganha, cara. O Erdogan é o Temer. Não tem como você tirar ele do poder. Esquece. Pra onde a Turquia virar, é da maioria. Sim. A Turquia é aquele ponto desgraçado que você precisa bajular, mesmo ele sendo insignificante. E aí você fala assim, mas os caras não têm munição, eles tacam a gente ali. Sim. Soterra os países todos. Cara, eu tava vendo uns podcasts falando da história da... Nossa, cara, eu dou muito motivo pra ser cancelado, né, cara? Fala muito. Não. Assim, você ainda bem que a gente não é famoso. Você completamente desligado aí, jogando, você tem permissão. É uma espontaneidade perigosa. Deixa eu contar umas curiosidades antes que eu me esqueça. Cara, é engraçado porque eu não sei como que eu nunca formulei essa pergunta. Quando a pessoa fala assim, a China não tem transparência, os caras não podem expor opinião, por que eu nunca perguntei? Você fala chinês? Participa de redes sociais chinesas? Você está preocupado e você tem interesse em escutar o que os caras estão falando? Porque eles falam mal do governo o tempo inteiro. E eles falam mal da situação
o tempo todo. E aí, assim, essa semana eu me peguei num ponto lá em que eu tava lendo um comentário, e para mim tá mais fácil entender os kanjis, porque eu tenho como procurar no Google, tenho como entender o significado, e tenho como decifrar, do que, por exemplo, um ZB lá perdido. Uhum. E aí eu vi isso, e eu falei, puta, o que é isso? E aí eu fiquei pensando, eu acho que o cara escreveu errado, porque deve ser BZ, porque o Bilibili, ele é Bijan, e Jan escreve com Z, né? Z-H-A-N. Então eu pensei, BZ deve ser Bilibili, então o Gabão ele deve estar muito no Bilibili, né? Foi isso que eu entendi. Aí eu procurei em outros lugares, eu vi BZ de novo, num contexto de geopolítica. Eu falei, cara, e aí eu comecei a perguntar para o meu professor chinês. Aí ele falou, ah, tá. Tipo, depois que eu mandei o print dos comentários que eu estava tentando entender. Ele falou, Uhum. isso daí é certeza que é... E aí ele me mandou a letra e significa golpe. Golpe o culto, né? Uhum. E aí Muito bom. o que entendemos? Que você pode falar de golpe de Estado, você pode falar de tomada de poder, você pode falar... Não, porque existem algumas palavras que são de fato censuradas. E as pessoas, elas deixam de falar sobre isso? Não, porque existe o código para tudo isso, e as pessoas não estão sendo presas por usar esse código. Ou seja, a censura japonesa, ela é muito parecida com a censura da fala oficial do japonês. Porque é mais ou menos assim, eles têm um código de conduta em que oficialmente, né, você não pode falar determinadas coisas, mas pro seu coleguinha você sussurra e todo mundo sabe que todo mundo fala sobre aquilo e tá tudo bem. Então você não Eu pode penso nas questionar no besteiras inacreditáveis. público, mas você pode fazer a fofoca que você quiser no âmbito menor. Então, eles falam sobre essas insatisfações o tempo inteiro. E pasmem. Os chineses, eles reclamam mais por intervenção do governo nas empresas livres, porque o país ele só é comunista na teoria, mas na prática, na economia, é completamente liberal. A maior reclamação do chinês médio hoje, e tudo bem, gente, a minha amostra é pequena porque eu estou estudando chinês agora. Então a minha amostra é pequena. Mas já assim, é uma amostra maior do que a de todos nós. Exato. E de todos os comentários que eu li, você vê mais gente pedindo intervenção do governo no livre mercado lá, do que os caras falando assim, o governo é opressor e fode minha vida e não permite isso, não permite aquilo. Então tá tendo uma onda de revolta contra o Uber de lá, que a taxa é 35%, e os caras já colocaram na cabeça que existe uma taxa ideal de 15%, e o chinês médio, ele sabe que com 15% essa empresa sobrevive e ganha dinheiro. Como é o nome dessa empresa? Cara, só pro meu outro projeto, queria saber. Eu vou descobrir. E aí eles falam assim, com 15%, a vida de todo mundo envolvido fica muito melhor. E aí, assim, tem uns comentários brilhantes do tipo, se chegar a 15%, pessoas muito esforçadas conseguirão enriquecer, e ninguém quer que isso aconteça, e quando eles falam ninguém é o governo. E ele entende por que o governo não quer que as pessoas possam enriquecer dirigindo de Uber, é porque isso faria faltar Uber no futuro. Mano, olha o nível de compreensão de mercado dos caras que estão comentando num videozinho de reclamação de choro no YouTube deles. Sim. Isso tá anos-luz da nossa compreensão de mundo. E eles falam assim, se todo mundo, se baixa para 15%, você começa a ter um lucro muito grande. E aí você vai conseguir acumular capital, amanhã você não quer dirigir mais. Então ninguém quer isso. E quando eles falam ninguém, é o governo. Né? Eles não vão permitir isso. Então, assim, dá para pedir por melhora, mas essa melhora não pode ser tão grande. Então é melhor pedir que mude para 30 ou 25 do que entrar numa guerra por 15, sendo que você nunca vai conseguir isso. E assim, eu fico deslumbrado com o nível do debate, porque o nosso debate ele é imbecil, faz o L. O nosso debate é isso, cara. O nível do nosso debate é faz o L. A gente não tem percepção de mercado, de distribuição de riqueza, nada. E aí você olha pro chinês comentando no vídeo, você fala, porra. Agora até me senti mal por gostar desse debate imbecil. Que eu acho super engraçado. É engraçado, mas quanto mais você participa dele, mais você emburrece o discurso. Isso é questionável. Porque o tempo inteiro a técnica de engajamento está distanciando as pessoas das discussões que são realmente importantes. Aí você pega os caras nos podcasts que não tem,
né? Porque na China não tem podcast igual esse, os caras falam de política igual a gente. E assim, cara, os caras citam Engels, Marx, Adam Smith, tudo na mesma conversa. E não é assim, esse lado tá certo, esse lado tá errado. Não, o cara falou isso daqui faz sentido. E o mercado funciona e as pessoas funcionam assim. Como que você compete em termos de sociedade com os caras que estão pensando em massa o mundo desse jeito? Você não consegue, né? Não tem O que jogo, me dá um pouco de esperança é que eu acho que essa dinâmica existe nos dois lados. Entre nós, da direita, do MBL, até dos bolsonaristas que estão tentando se aproximar agora, porque estão sem pai nem mãe, né? Literalmente. Entre essa galera, a gente consegue conversar sério sobre os problemas do Brasil e pensar possíveis soluções e ter um debate talvez tão aprofundado quanto o chinês. E eu tenho certeza que isso acontece do outro lado também. Que a esquerda pensa como favorecer o Uber e eles podem chegar em conclusões completamente diferentes das nossas, que eles pedem, eles são mais parecidos inclusive com o chinês, que pedem para o Estado intervir na Uber e não para o Estado abrir para mais competição, para ter mais Ubers, entendeu? Mas não adianta. Entre nós, para construir a lei, para construir a legislação, a gente precisa ter esse debate entre nós. Não pode ser só dentro da bolha. Mas para, assim, ao invés de olhar para o futuro com esperança, olha para o presente e olha o nosso Congresso. Vê que pauta que está sendo discutida por proveito da sociedade. Não tem. Tá todo mundo defendendo o lobista que está pagando a campanha da próxima eleição. Sim, e um tentando punir o outro, né? Sim. Então, o que tem de mais produtivo na Câmara hoje, eu acredito que seja a CPI do MST. Mais nada. E assim, esse pensamento, ele não permeia a base. E aí o que adianta você ter um partido que quer construir uma coisa, mas você não permita que esse pensamento permeie a base, porque a base ela tem que estar aguerrida, engajada e com raiva do outro. Então não adianta, você reteve o conhecimento só para você e você não vai conseguir fazer nada com ele. Porque quando você for lá pautar um projeto, ninguém vai achar que aquele projeto é relevante, todo mundo vai achar que matar o cara do outro partido é relevante, porque é isso que vai solucionar o país. Então o cara não vai dar devida importância para um projeto que pode ser bom, e você não vai conseguir maioria, porque ninguém quer que você consiga aquilo que te traria frutos no futuro. E ninguém está tomando iniciativa para melhorar o Brasil, porque está todo mundo sabendo exatamente que privilégio tem que manter e que estrutura manter. Isso não vai mudar. Uhum. Eu não estou falando que a China seja melhor, eu estou falando que num nível de consciência, onde a sociedade ela tem as suas demandas e sabe o porquê e o efeito de cada medida, o próprio governo, que precisa sim de popularidade, ele não vai permitir que absurdos como Americanas aconteçam. Então é engraçado quanto a China, na verdade, se democracia ou se qualquer outro modelo, eu acho que o mais difícil é você conseguir parar os psicopatas que fazem o que querem pela acumulação excessiva. E a China está conseguindo fazer isso. Ela está conseguindo fazer com que os interesses de grandes empresas não afetem as decisões de políticas públicas. E eu acho isso lindo. Tipo, nada... mas os caras matam iogures. Mas os caras fazem isso... Independente, porque assim, eu não tô querendo que a gente seja China, eu tô querendo que a gente olhe pro Brasil e faça isso que eles fazem aqui. Aí a gente explode, só que não existe interesse de que isso aconteça. Eu tenho dúvidas a respeito da produtividade, do resultado prático disso também. Porque, parando para pensar nas soluções que os chineses discutem, no que eles tentam passar, na medida do possível, para o Estado, sem atacar diretamente a alta cúpula, Uhum. eu tenho dúvidas se eles não estão também, da mesma forma que o brasileiro, atrás de privilégios para a própria classe. Tirando esse fato do Uber como exemplo. Uhum. E eles chegarem à conclusão, como é que eles chegam à conclusão? Como é que pessoas que nunca trabalharam com empresa ou de logística ou de transporte de pessoas, como é que essas pessoas conseguem quantificar o valor e quanto a empresa deve ganhar de lucro? Eu acho esse pensamento bastante perigoso até também. Entendeu? Eu entendo a solução, entendo até que eles consigam, talvez eles consigam uma coisa mais produtiva do que a gente aqui no Brasil, mas eu não sei se eu gosto disso não. Uhum.
E pensando no fato da possibilidade do governo se meter, quando a China resolve se meter numa empresa privada, como foi o Alibaba, por exemplo, que o cara deu uma sumida. Uhum. Mas assim, apareceu palestra dele de todo esse tempo em que ele ficou sumido. Eu sei, mas o Alibaba acabou fazendo a vontade do governo chinês. Sim. Mas isso eu acho certo. Assim, não pode não ser certo para a empresa. Porque a gente tem mente de investidor. Mas quando a gente olha para o país, eu acho que a população ela sai mais beneficiada quando o governo consegue parar uma empresa que está tentando se contrapor a ele. E eu entendo que você deve querer, tipo, me deixar falando sozinho, embora ele nunca mais falando comigo. Não, nada a ver. Eu só penso no extremo oposto, mas não tem nada a ver. Exato, é só isso. Eu não vejo nenhum resultado prático bom, nenhuma possibilidade boa do Estado meter a mão numa empresa e deixá-la melhor do que era antes. Para mim é impossível um burocrata meter mão numa empresa. Eu acho que o mundo só sobrevive quando o governo ele é forte o suficiente para chegar para uma empresa e falar: você ficou forte demais e agora você vai ter que repartir esse bolo. Mas eu não quero que você suma, você vai continuar sendo recompensada por tudo aquilo que você construiu, só que você vai ter que repartir o bolo. E aí, assim, nessa hora não pode ter regra, porque cada caso é um caso. Sim. E aí eu tô pregando a arbitrariedade, e aí você fala: Fausto, você virou um estadista, e aí quanto mais eu estudo o mundo, mais eu vou percebendo que eu sempre fui. E estadista é diferente de estatista, porque os Estados Unidos fizeram isso com empresas de petróleo e ferrovias. Exato. Os Estados Unidos da América, a referência da liberdade econômica. Eu acho que o governo ele tem que ser uma instituição capaz de proteger a maior parte da população, o mínimo necessário para o bem-estar e para a dignidade da maior parte da população. E eu não estou falando que a distribuição de riqueza ela tem que ser igual. Eu estou falando que as grandes empresas não podem tornar a existência, a vida das pessoas inviável. E assim, a existência de pessoas está sendo inviabilizada pela maneira livre como as empresas têm atuado no mercado. Então, enquanto uma empresa como a Valiant puder subir o preço 1.500% do medicamento simplesmente porque ela quis, porque ela comprou todas as concorrentes e não tem ninguém que faça o remédio que ela diz para pessoas com câncer que funciona, enquanto uma empresa dessa existir e o SUS estiver comprando esse remédio, não tá, tô dizendo. Enquanto as pessoas estiverem comprando remédio de uma empresa que colocou o preço alto simplesmente porque ela quis, e aí, assim, você tem um monte de indústrias que estão manipulando a vida das pessoas com propaganda a bel prazer. E manipulando estilo de vida. E assim, a gente não consegue parar a propaganda dessas empresas. Por quê? Porque elas são gigantescas lobistas. E eu acho que as pessoas elas têm o direito de serem protegidas disso. Eu também acho, até porque empresa lobista, empresa que se envolve com o Estado, não está defendendo o livre mercado. Acho que todo mundo concorda com isso. Eu acho que se uma pessoa é muito partido novo e não concorda com isso, ela está sendo muito inocente. Ela não sabe nem que horas são. Tem que ter o meio termo aí, que assim, se o cara é o único que está vendendo uma determinada coisa porque ele comprou toda a concorrência e ele está tendo um lucro exorbitante, ele pode ser recompensado por essa habilidade que ele teve de chegar onde ele chegou. Mas ele tem que repartir o bolo e não pode ser uma alíquota que é igual para todo mundo. Não, o caso desse cara tem que ser estudado. Tem que virar uma política pública de analisar o lucro desse cara e falar assim, o quanto é justo e o quanto é necessário que você retorne à sociedade, porque senão você inviabiliza a vida das pessoas que não tem como existir. Cara, tem gente querendo morrer porque não tá conseguindo comprar comida. Isso não tem cabimento para mim no Brasil. Se a gente estivesse falando de Somália, seria outra coisa. Se a gente estivesse falando de um lugar que tem solo infértil, seria outra coisa. Agora, para mim, não tem cabimento que a gente tenha mais interesse na liberdade das empresas de pedirem recuperação judicial, como a Pericas está fazendo, do que de alimentar essas pessoas que não estão conseguindo vencer no jogo. E não estão conseguindo vencer no jogo por causa do eficientismo dessas grandes empresas, que estão se dilacerando, que estão se consumindo e estão se incorporando. Vai chegar uma hora que não vai ter, alguma coisa vai ter que acontecer, senão a guerra civil vai acabar com as democracias. Não vai precisar de um regime totalitário, não vai precisar de um país comunista para destruir as democracias. Elas vão morrer de autofagia mesmo. E já está acontecendo. Olha para os Estados Unidos, cara.
Os Estados Unidos são o exemplo, acho que o mais claro, porque eles são os maiores defensores disso, eles pregam isso em todos os âmbitos, todas as instituições, todas as atuações deles justificam isso, são para isso, né? Então, pelo menos no meu discurso. Uhum. Mas a população acredita nisso. Isso aqui é outra coisa que me dá raiva. Aí, assim, a gente chegou a um ponto em que a permissividade dos governos e das populações iludidas, incapazes de se defender dessas grandes empresas, está tornando esse sistema inviável. A gente precisa de pessoas que passem o dia inteiro pensando para ver como que a gente arruma essa sociedade. Em vez da gente ficar com pessoas o dia inteiro pensando como que a gente arruma essa sociedade, sabe o que a gente tem? Gente querendo vender a volta de Jesus Cristo, falando que o capitalismo ruiu, fracassou, porque já ia fracassar mesmo. É muito fácil você ser um engenheiro de obra pronta, e fica falando, se a gente fosse comunista, tudo estaria resolvido. Não vou falar nome de jabor nenhum aqui, e nem de canal comunista nenhum aqui. E aí, quando a população ela precisa de alguém que pense numa solução para a sociedade, ela conhece um cara que vem com uma solução utópica que prega destruir tudo que está aí, como se tudo que a gente construiu não valesse nada, e a gente só está precisando de um patch. A gente está precisando de alguns ajustes para manter tudo que a gente construiu, para que a distribuição seja sustentável. E aí vem um cara e fala, não, é porque o governo tem que ser do povo, isso daqui, e não sei o que. E é tudo abstração. Coisa que simplesmente não vai acontecer, mas que dá muito dinheiro para quem está provocando essa imaginação na cabeça de todo mundo. De fato. Desculpa, fiz um desabafo aqui. Tá certo. E não é um patch qualquer, é o patch deles, e é um patch que deu errado em todo lugar que, né? E aí vão dizer que deu certo na China. Deu certo na China, porque a China é comunista. Pô. Mas aí o cara é um sofista que pode ficar o dia inteiro estudando, e aí ele começa a fazer referência da história inteira do caralho todo. E aí todo mundo escuta e fala, meu Deus, como esse cara é inteligente, olha o tanto de citação que ele faz. E o cara só fala merda. Ele parte do princípio de que o povo é bom, o povo não é bom. É só você matar os bilionários que as pessoas vão dividir tudo com amor. Não vai, cara. Não vai. Sim. Sim, de fato. Até eles darem de cara com o Thiago Braga da vida. Não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Não. Quem é Thiago Braga? Thiago Braga tem um canal chamado Brasão de Armas. E eles falam sobre conflitos históricos. Por muito tempo, eu também não sabia qual era o viés político dele. Eu achava um canal normal, que gostava de falar de guerra, gostava de falar de história. E por falar de história, eu suspeitava até que ele era de esquerda. Mas aí uns comunistas começaram a falar mal dele, começaram a querer refutar as coisas que ele falava. Aí ele pegou o Gustavo Gaio Fato para Jesus. Crucificou o menino. Porque mostrou que todas as referências, tudo que o Gustavo Gaio Fato falava, não tinha fundamento científico, nem na academia, nem nada respeitado academicamente, entendeu? E aí ele foi provando os pontos dele em cima dos erros do Gaio Fato. Tipo, tudo que o Gaio Fato falava, cada frase, ele ia ponto a ponto, ia mostrando por que estava errado em discursos do próprio Fidel Castro, do próprio Guevara, e com artigos acadêmicos, de coisa de documentos oficiais de Cuba. E, entendeu? Esse tipo de coisa. Foi um massacre, e ele fez 2 vídeos. E até o Gaio Fato para de responder. Porque não dá mais. E os próprios comunistas pedindo pra ele parar de falar do Thiago Braga, entendeu? Filho, você tá fazendo de serviço pra gente aqui na esquerda. Você tá fazendo a gente passar vergonha. Para de falar dele. Sai dessa briga. A gente já morreu. E aí... sei lá, cara. Eles estão... Eu acho que eu deixei isso em um comentário lá. Eles estão meio desesperados. Porque aí a gente podia fazer volume numa luta por uma mudança do patch que vai melhorar a vida de todo mundo, não participa da política, porque fala que é uma coisa de bandido capitalista. E aí o cara fica esperando o comunismo se instaurar para ele começar a participar do debate. E aí deixa assim, eu acho ótimo. Não tem que ser assim, não. O cara tem que aprender para saber o que pedir.
e fazer o volume do jeito certo. E falar que vai tomar no seu cu, começa a brigar por alguma coisa melhor na minha vida. Sim, eu também acho que tem que ser assim, mas antes do cara aprender, ele tem que querer. Ele tem que querer consumir de outra fonte. Ele tem que querer reconhecer os erros. Ele tem que querer aceitar a possibilidade do discurso dele estar errado. Tá, eu vou te ensinar japonês. Me fala aí o que você quer aprender. Eu te ensino qualquer coisa que você quer. Porra. Então, o foda é isso, lá. porque se você manja de gramática, de sintaxe, se você sabe o que é um advérbio, o que é verbo, o que é um verbo, por exemplo, se você chegar pra mim e fala, eu vou te ensinar o que se fala no Irã lá, persa, eu vou te ensinar persa. Eu vou falar, cara, quais são os pronomes? Quais são... E aí eu preciso de meia dúzia de verbo, eu preciso de meia dúzia de lugar, eu preciso de meia dúzia de qualidade de mulheres, por exemplo, para falar que fulana é bonita. Então eu vou partir de algum lugar, por quê? Porque eu manjo de linguística. A pergunta é, quantas pessoas na nossa sociedade manjam de linguística? Você acha que o aluno médio que estudou português na escola, ele manja de linguística? Eu acho que não. Então, assim, quando você fala assim, o cara tem que querer, como que uma pessoa vai querer uma coisa que ele não sabe que existe? Esse é o problema. E aí tem o cara falando que o negócio... Aí tem um cara falando que não existe sintaxe, existe Fala uma coisa aí que não existe. Existe a sabedoria quântica da fluência do inglês. Então, o cara que não sabe que existe sintaxe, o cara que não sabe que existe etimologia, o cara que não entende gramática, ele escuta um cara falando de maneira eloquente que existe a física quântica do aprendizado em inglês e fala que é aquilo que ele tem que seguir, ele segue, porque ele não tem visão de mundo. Então você não pode chegar para esse cara que foi enganado e falar assim, não aprende porque não quer, não trabalha porque não quer, não desenvolve porque não quer. Não é desse jeito, tem que ter um estímulo, e esse estímulo não vai vir da grande empresa. Então, assim, a maneira como eu enxergo que o Estado tem que ser pragmático é diferente. Só que, assim, as grandes empresas não querem Estado forte, porque elas serão controladas. O maior medo... Cara, é muito engraçado, porque você percebe o quanto o Lula é bom pra elite quando você vê o alívio da Faria Lima dele ter sido eleito. E fala, gente, tá tudo sob controle, fiquem sossegados. O problema da Faria Lima não é o Lula ou o Bolsonaro, é alguém que não seja nenhum dos dois, porque esses dois eles sabem que tá safe. As consultorias de investimento estão falando, esse negócio de taxação aí, vocês podem ficar sossegados. E o cara não fala que a gente tem informação de que nada vai mudar, mas eles falam, vocês podem ficar sossegados, isso daí não muda não. Tem razão. Isso conversa muito com aquela dinâmica que eu falei, até aproveito pra gente falar sobre isso agora, que o Eric fez um questionamento a respeito da dinâmica entre empresas e Estado e a diferença disso nos Estados Unidos e no Brasil. Você pensou a respeito disso? Ou deixou pra lá? Como que é? A dinâmica entre empresas, entre a iniciativa privada e o Estado, e a diferença dela no Brasil e nos Estados Unidos. Que eu falei que a prosperidade das empresas nos Estados Unidos é diferente da do Brasil por conta de diferentes fatores. Que é mais no Brasil é a política que sustenta as empresas, é a política que protege as empresas, e nos Estados Unidos é o contrário, são as empresas que sustentam o Estado. Não sei, de verdade, não sei o que pensar sobre isso, porque eu ainda tendo a achar que a coisa é muito parecida. Eu acho que assim, o nosso Estado, ele só sustenta esses monopólios porque ele é sustentado por ele. Então, a relação que o Brasil tem com as grandes empresas é muito parecida com a dinâmica que a China tem com o exército. Falei merda. Não, eu fiz um paralelo. China com o exército. Eu também esquece. Okay. É porque assim... de qualquer forma, você tem grandes privilégios de grandes empresas detidas que aumentam a geração de lucros. E aí, assim, para você manter essa estrutura, você tem um grupo muito interessado
em manter o nosso legislativo constantemente favorável às coisas que permitem a existência desses oligopólios. O problema do Brasil é basicamente esse: é o rentismo da dívida pública e as empresas protegidas. Essas empresas simplesmente não têm concorrência. Por que não tem concorrência? Porque a lei as protege. E a lei as protege por quê? Porque cada parlamentar que entra lá, entra com o lobby dessas grandes empresas. Sim. Direta ou indiretamente. Quem que financia a campanha? Quem que apoia a campanha? De onde que vem esse dinheiro todo? Ok. Eu entendi o que você quer dizer. Talvez a melhor maneira que eu tenho para explicar isso seja o que os libertários chamam de estado de bem-estar empresarial. Que no Brasil existe. E nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos é diferente. A iniciativa privada precede o Estado. A revolta do chá, dos americanos lá, foi por causa de um imposto. A luta que Tiradentes teve aqui no Brasil valeu nos Estados Unidos para a fundação do Estado-nação. No Brasil foi o governo português vendeu uma dívida. A dívida que eles tinham com a Inglaterra, eles passaram para o Brasil, e a gente que paga essa conta. E o governo de Dom Pedro, um governo herdeiro, entendeu o que eu quero dizer? O que eu falo sobre o Itamaraty, a tradição do Itamaraty, de onde foi que a gente herdou isso? Por que a gente é bom de relações exteriores? Porque a gente precisa negociar a dívida desde o primeiro dia da existência. Não só isso, porque a gente é português. Porque o Estado brasileiro veio do Estado português. O Estado português era hegemônico. Mandou tanto no mundo quanto os Estados Unidos manda hoje. Ele sabia lidar com todo mundo. Ele sabia entrar e sair de todos os meios. E o Brasil herdou isso porque era a mesma galera. Nos Estados Unidos não. Teve uma revolução, teve luta armada, mandaram todo mundo embora. E eles construíram as próprias instituições com esses princípios muito claros. O princípio da liberdade, do empreendedorismo, do individualismo, do Estado não ter direito de dizer no que você pode ou não trabalhar, o que você pode ou não construir, para quem você vai ou não vender. Essa dinâmica não existe dentro dos Estados Unidos. E por não existir dentro dos Estados Unidos, os abusos da iniciativa privada são muito mais presentes dentro dos Estados Unidos do que no Brasil. Tá, faz sentido. Faz total sentido. O que não deixa de fazer o efeito prático das duas coisas serem exatamente a mesma coisa. As duas são uma merda inacreditável por causa disso. E isso é uma merda no mesmo sentido. Sim. Mas assim, agora eu entendi, você tá certo. Começaram de lados diferentes. Então, é por isso que o lobby nos Estados Unidos é escancarado e o nosso não. Exato. E é por isso que eu discordo do Eric naquele ponto de nos Estados Unidos eles sabem muito bem como quantificar quanto custa um deputado em cada estado. E toda a sociedade sabe que a candidatura do deputado que vai ganhar é muito mais caro do que o que ele vai ganhar. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Aqui também é mais fácil, aqui também é fácil quantificar. Só que nos Estados Unidos não acontece a bizarrice que acontece no Brasil, de gastarem fortunas em um candidato e a população dizer não. Nesse sentido, o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos. Concordo. A Isa Pena, em São Paulo, gastou fortunas de iniciativa privada, de fundão eleitoral, fundão partidário, a porra toda, e não foi eleita. E deputados que vêm de baixo, deputados que conseguem... Meirelles e Alckmin foram os que mais gastaram, inclusive com tempo de TV e tal. Esse tipo de coisa não acontece nos Estados Unidos, porque eles entendem também que se o político chegou lá, foi também pela iniciativa privada, foi pelo trabalho próprio. Não tem... É muito difícil nos Estados Unidos, não sei se tem políticos que não vieram da iniciativa privada, que a legitimidade do poder político do presidente, que seja, não tenha vindo da iniciativa privada. Trump era um mega empresário, o Biden é um mega empresário, a família dele toda. George Bush, por mais que seja com a indústria do petróleo e o Estado americano ser bastante protecionista nesse sentido, mas também iniciativa privada.
Uhum. Eu acho que o que mais se destaca desses todos é o Obama, porque ele veio parece que veio de baixo, né, mais ou menos. Ele estudou em colégio de rico, mas por ele ser preto e ter uma grande identificação com as classes mais pobres dos Estados Unidos, acho que ele foi o ponto fora da curva. Mas todos os presidentes, empresários, boas relações com a iniciativa privada, e a legitimidade vem justamente dele ser bem sucedido. E por ele ser capaz de prosperar na iniciativa privada, ele vai ser fundamentalmente um bom líder para os Estados Unidos. Não que eu não estou concordando com isso não, tá? Eu só estou falando como funciona a mente do americano, como ele escolhe os líderes. Isso. E no Brasil não. No Brasil tem um monte de Renan Calheiros. Tem um monte de Renan Calheiros que nunca levantou uma palha. Entendeu? E tá a família dele toda lá. Bolsonaro é a mesma coisa. Pra não dizer que eu tô atacando a esquerda, de graça. Quando eu falo que as empresas elas bancam as campanhas, aí você pode até me falar, mas e os fundos eleitorais? Só que qual era o tamanho do PL quando o Bolsonaro foi eleito? E quanto dinheiro foi gasto na campanha dele? Quando o Bolsonaro foi eleito, eles eram o segundo maior partido. Quanto foi gasto? O Bolsonaro gastou menos que a esquerda. Eu não sei. Gastou. Eu sei porque eu acompanhei esses números. Eu sei que o Bolsonaro gastou menos que o Lula na campanha, mas gastou menos que o Haddad. O Haddad tinha mais tempo de TV. Eu sei porque muita gente... Quanto custou a Cambridge Analytica pro Bolsonaro? Aí você tá falando de negócios escusos. Você tá falando Você acha que não teve? Não, eu sei que teve, mas teve do outro lado também. Você acha que foi barato? E você acha que o que teve foi barato? Claro que não. Mano, foi muito dinheiro gasto. Claro que não. Fraude tem dos dois lados. Chegava no WhatsApp de todo mundo, isso daí é caro pra cacete. Eu sei que é. Eu sei. Pronto, aí você pode ter. Você pode ter colocado uma dúvida que eu realmente não sei. Não faço a menor ideia. Eu não sei se compensou o quanto ele economizou nos números oficiais de campanha de não ter tocado em fundão em alguns... para muitos dos políticos do Bolsonaro não foram eleitos com fundão, não. Mas o quanto eles gastaram de impulsionamento em WhatsApp, isso a gente não tem e não vai ter. Você acha que esses velhos na porta do quartel aí é voluntariado? Não é, cara. Tudo isso custa muita grana. E o que tem por trás disso é pessoas que têm interesse de ter influência no cara que vai participar do desenvolvimento do patch. Então, quando a gente pede transparência para esse... Então, quando eu vejo o que fez o cara do Alibaba perder o protagonismo que ele estava tendo na China, porque ele estava virando um show business ali e estava virando o tipo de Elon Musk ali dentro, eu acho que você segurar isso e ainda assim proteger o cara, a imagem dele e a fortuna dele, mas proteger a infinita expansão do poder, que é a tendência de todo ser humano que se vê numa posição dessa, eu acho que é de grande importância quando você tem o bem-estar maior em mente. Mas é por utopia. Eu só tô encontrando um monte de defeitos e tô apresentando umas coisas que eu vejo na China que agora eu tô descobrindo que existem como solução utópica para algumas coisas que a gente tem. Tudo que eu tô falando aqui não é nada que vai acontecer um dia. Eu entendo. Eu penso sobre... É isso mesmo? A China tá tão preocupada assim com o bem-estar da população ou ela só quer mandar no mundo mesmo? Não. Entendeu? Eu acredito até que tem gente com essa mentalidade, mas a alta cúpula não se comporta dessa forma, e todo mundo sabe. Não, mas é que assim, tudo que o Lula fez pelo pobre é o efeito colateral da luta dele por consolidação de poder. Tá. E a China, ela quer consolidar poder no mundo. E ela sabe que para consolidar poder no mundo, ela tem que cuidar bem da população dela. E ela segura as grandes empresas num livre mercado gigantesco, ao ponto dessas empresas não conseguirem ter influência sobre esse partido. É só isso que eu admiro.
E é por isso que eu entendo que vocês me chamem de estadista, porque parece que eu sou mesmo. Eu também não digo que eu admiro, mas eu acho uma solução muito menos pior do que esse troço que a gente tem aqui do Estado brasileiro. Porque a China, ela quer se colocar num ponto em que seja impossível você pensar em atacá-la. Ela tendo toda a África e todo o Oriente Médio do lado dela, é impossível que os russos acordem amanhã e falem, eu queria um pedaço da China para mim. Então ela está se colocando nesse patamar de criar dependência no mundo, de perpetuar poder num gigantesco tabuleiro de war, e ela vai ficar dando risada. Se tudo continuar de acordo com os planos dela, os americanos vão virar uns coitados e todo mundo vai ficar falando, pelo menos a China não matou eles de fome, né? É isso que eu enxergo. Sorte que eles têm muita riqueza natural e eles, começando a trabalhar, vão conseguir sobreviver. A China, mas ainda assim, o bem-estar da população dela é um efeito colateral do projeto de poder que eles têm. Mas assim, até aí eles estão defendendo deles. Como que eu vou condenar os caras por isso? Não tem como. Pensando objetivamente, não tem como. Tem como. E eles estão muito mais bem-sucedidos nisso do que a gente, né? Sim. A gente tem a sorte deles estarem ajudando o Brasil de alguma forma. Eles estarem permitindo que o Brasil sente ao lado deles e tenha o mesmo poder de influência, pelo menos aparente, dentro dos BRICS. Isso foi uma coisa que eu vi de um cientista político que deu uma entrevista para o Farinazo. Ele trabalhou na África do Sul, escreveu um livro chamado O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Eu vou até lhe mandar o link depois para você dar uma olhada, porque valeu muito a pena. E ele falou sobre o posicionamento do Brasil dentro dos BRICS na última cúpula, que essa expansão, por mais que esteja fortalecendo o bloco, não é necessariamente bom para o Brasil, porque o Brasil, se não tomar as rédeas, se não mostrar que o B dos BRICS é o Brasil, ele pode acabar sendo diluído. E que foi acordado entre os presidentes dos originais, né? Brasil, Rússia, China, Índia e agora África do Sul, quais países iam entrar, por que iam entrar, e o Brasil não deu o nome de ninguém. O único nome que o Brasil deu foi o da Argentina, e a China já tinha sugerido. Isso mostra que o Brasil não teve voz lá dentro, que atendeu aos interesses. Como eles têm o mesmo poder, o Brasil teria poder de veto para vetar qualquer um. E por que ele faria isso? Claro que é interessante para outros países e para o Brasil que a gente se aproxime e que se una contra quem sempre nos espoliou. Isso é fato. Mas o Brasil tem moedas de troca e tem interesses que podiam ter sido tirados disso. Mesmo que esses países não devessem nada, mas fazer com que esses países lutem um pouco para estar do lado da China e do Brasil dentro desse bloco. E, de alguma forma, defender nosso interesse nacional. O que foi que eles deram de exemplo lá? O que foi que eles sugeriram? O Brasil sempre quis estar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Ser mais um lá com poder de veto, porque tem algumas características que pouquíssimos países têm, que o Brasil tem, né? São um país colossal, hegemônico, influente e atômico. Somente 4 países podem ter essas 4 características. E só um não explora todas. Só a gente é o trouxa do mundo, entendeu? Então, mesmo que a gente não corresse atrás de bomba atômica, que a gente pode fazer isso a qualquer momento, é uma tecnologia antiga, todo mundo vai falar mal do Brasil, vai querer sancionar o Brasil, vai espernear, vai chorar. Que se dane. Tá todo mundo. Agora que tá todo mundo em conflito, eu acho que esse seria o momento, inclusive. Entendeu? Tem a Rússia dentro da Ucrânia e agora vai ter guerra no Níger. Na época do Enéas. Vão ignorar tudo que o Brasil fizer daqui pra frente, porque a gente não representa ameaça pra ninguém. A gente vai ser
É um absurdo que o Paquistão tenha uma bomba atômica e a gente não. O momento da bomba atômica vai ser quando o Enéas pedir. Quando o Enéas pedir, a gente vai ter que fazer. Já era. Se for por aí. Mas é isso. E a análise que eles tiraram foi que o Lula cedeu bastante. E que não trouxe nada em troca. Que ele ficou com bastante discurso ideológico. Fez bastante teatro lá. Que ninguém levou a sério de verdade. Tipo, o que é que o Lula fez lá de fato? Ele acenou para a base política dele. De acabar com desigualdade, defender direito de mulher. Na frente dos iranianos, dos árabes, dos chineses, sabe? Os caras, foda-se, não vai mudar nada. Né? A troco de vários nada. Ele deu uma acenada pra militância, que ele tá com medo de abandonar ele. E entregou várias moedas políticas do Brasil, e eu tô falando do Estado brasileiro, não do PT, na mão da China, e ela vai fazer o que quiser com isso. O Brasil tá sendo diluído nos BRICS. E enquanto o país continuar instável, eu acho que independe de o Lula ou quem quer que seja, se estiver brigando aqui dentro. Mas será que a imagem dele está sendo feita de verdade, assim, pela fala do Lula lá no palquinho? Eu acho que não. Acho que a Dilma tá falando umas coisas inteligentes. Não, com certeza. Pode ser, mas isso aí é uma coisa que a gente não tá vendo. Uhum. Mas isso aí é uma visão muito otimista. Pode ser também, passando para o lado mais pessimista, ou que eu acredito até mais nisso, parando para pensar agora, é que a Dilma é uma dessas moedinhas que o Lula pediu pro Xi Jinping. Coloca esse fantoche lá, ela não vai mandar em nada, deixa ela morar em Xangai. E eu vou ganhar uma puta moeda política com minha militância e vou poder jogar na cara dos bolsonaristas que a Dilma é presidente de alguma coisa. Entendeu? Deixa ela aí, morando em Xangai. Dane-se. Bota ela pra ir pra Macau, pra dar um passeio. Mas aí, assim, tem o peso do Itamaraty no que eles mandam a Dilma falar, né? Mas enquanto... Tem isso, tem realmente. O Itamaraty dá conselhos, o Itamaraty mete o dedo em tudo que é pro governo se relacionar com outros países, isso de fato. Mas para decisões políticas, decisões de Estado, isso, a última palavra é do Lula. Ele passa por cima do Itamaraty se precisar. Mas ele não é como se os políticos eles não tivessem bons assistentes e não soubessem aquilo que tem que ser feito. E eu acho que tem muita coisa que é feito errado de propósito para o benefício de determinadas elites. Mas para essa própria elite, numa disputa internacional, é interessante que você tenha o interesse do país defendido, né? Não sei se faz algum sentido. Faz sentido, mas você está falando de uma liderança legítima que quer o bem do Brasil e não está lutando por poder puro e simples. Não, mas aí se o Lula quiser poder puro e simples e quiser mudar o sistema de como as coisas funcionam no Brasil, a gente tá perdido, não tem o que fazer mais. Se ele quiser mudar, tá perdido, né? Se ele quiser, é só ele querer, não tem o que fazer. Sim. Mas o que eu não acho é que a China queira isso pra ela, né? Eu não acho que a China queira o ressentimento de ser lembrada como quem apoiou o Lula a destruir tudo que a gente tinha. Eu não sei se a China, pelo que eu tô vendo, assim, não tá indo em busca de ressentimento pra dar merda daqui 30 anos, igual os Estados Unidos faz. Não, acho que não. E não faria sentido que a gente responsabilizasse a China pelo que Lula e Dilma estão fazendo nos BRICS, né? Eu acho que eu posso melhorar o meu argumento. Eu não acho que a China seria burra de atender o interesse do Lula de ter o governo só para ele com a ajuda da China. Eu não acho que pra China, a China ia fazer. Jungo, os caras... Cara, e é engraçado porque eles criaram uma imagem de nação, assim, que é muito difícil você distorcer, e é muito difícil sair daquilo. De verdade. Então, os caras não querem esse tipo de influência no país do outro. Dependência financeira é uma coisa, eu manipulo o seu presidente é outra coisa. Os caras não querem isso, não. Mas a gente pode estar até conspirando demais aqui, mas a China é um país que é conhecido por passar por cima das presidências.
Eu falei disso quando eu falei da relação entre China e Brasil no governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro disse que não ia negociar com a China veio falar com os governadores, prefeitos e dane-se. E fechou o Mas você negócio. consegue. Não, mas aí você percebe que ela estava defendendo o comércio dela e não dizendo como que o Bolsonaro tinha que governar. Então não é como se ela falasse, tira esse cara porque eu quero colocar outro para defender os meus interesses. Não, ela foi pragmaticamente e resolveu o problema na veia. Porque o Bolsonaro precisando de engajamento é uma coisa e o Brasil querendo comprar da China é outra. Ou seja, ela ignora não para passar por cima e para sobrepujar, é porque ela é pragmática e ela entendeu que o Bolsonaro só estava fraco precisando de barulho. Uhum. Ou ele queria uma guerra com a China de verdade? Nunca quis. Não. Nunca quis. Então, assim, de novo, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer que os chineses são maduros, eles não caem na provocação de quinta série. E aí virei um feroz defensor do regime, não. Admirador, talvez. Pode-se dizer. Medo da porra desses caras. O africano que o diga que já tá tomando lá. Exato. Mas muito longe, muito longe. Tem tropa chinesa aqui, faz exercícios militares, mas nada a ver, não tem nada a ver com domínio, não tem nada a ver com estabilização de território, entendeu? Eu posso estar sendo inocente demais. Isso pode ser que até que a China torça para que o Brasil se desestabilize também, assim como os Estados Unidos, pode entendeu? Ser, sim. Para que eles se apresentem como uma força que vai ajudar a estabilizar o Brasil. E aí aquele negócio, o Brasil vai precisar pedir ajuda a outro governo, e o governo que pede ajuda a outro governo não manda mais nada. Uhum. A gente vira o Zelensky. Uhum. Talvez seja tudo que a China quer também. Vai saber. Vai saber. Outra coisa, esqueci. Mas manda aí. Eu tava vendo uma conversa nos comentários de vídeo a respeito de corrupção. Porque foi um cara lá e pediu ajuda pra galera e ele fez um canal que só tinha 3 vídeos, um personagemzinho com um avatar, assim. E aí ele foi lá e fez o desabafo dele. O cara me ofereceu não sei o que, pra eu não sei o que lá. E aí tava uma conversa que parecia de Reddit, assim, sabe? Uhum. E eu achei isso muito legal, porque os caras não têm moralismo. E que delícia. É do tipo, vários conselhos do tipo, quando você aceita a propina, você obrigatoriamente tem que pagar o preço devendo favores e fazendo coisas que muitas vezes você não quer e que você enxerga que você prejudica. Exato. Então você tem que pensar muito bem no que fazer isso. E aí, assim, eu vi uns comentários do tipo, como proceder? Primeiro você pode, por exemplo... E assim, tem um cara que tem todo um index, assim, né, de como lidar com a corrupção. Eu achei super interessante, eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Você passa pro seu chefe, porque aí escala o problema e tudo mais. E aí o cara fala, mas aí você gera outros problemas no comentário embaixo. Porque e se o seu chefe ele desaparece com o dinheiro? E se? E aí o cara vai respondendo todos esses e se's que mostrava que ele tinha um baita de um protocolos para como se comportar nesse tipo de situação. Ele falou, a única coisa que você quer é ter tranquilidade na sua vida. Então faça de maneira que você tenha tranquilidade. Assuma o risco só se você acha que vale a pena. E eu acho lindo isso, porque a gente nem debate isso, porque a gente fala, não, eu não sou ruim, eu não sou uma pessoa má, a gente resolve tudo na bondade e na maldade. Eu não sou corrupto. E os caras, eles se ajudam de maneira extremamente pragmática em relação a coisas que são humanas, todo mundo tem seu preço. Interessa. Sim. E esse negócio de corrupção por corrupção também... Eu acho que tem coisas que faz sentido que seja. Só um minuto. Fui gankado por um hambúrguer aqui. Boa. Eu derrubei uma travessa de macarrão no meu colo hoje, foi muito bonito, assim. Negócio quente pra caralho. Mas é isso, eu acho que faz... já falei isso antes, com certeza. Que a corrupção faz sentido em várias...
Em vários cenários, eu acho que depende muito do que você está defendendo, do que você quer de resultado prático. Tem muita coisa que faz sentido que a lei seja violada. E eu vou dar um exemplo até que eu acho que todo mundo vai concordar. Porque eu já dei outros aqui que varia de interpretação para interpretação. Quando a Alemanha invadiu É porque a gente conta a Polônia sempre, né? Porque eles invadiram primeiro a Tchecoslováquia. Só que a gente que estuda não conta muito a Tchecoslováquia, porque a Tchecoslováquia estava doida para virar alemão. Então não teve guerra lá dentro. Na Polônia teve. Então quando eles invadiram a Polônia, e a Alemanha, por meio do presidente, começou a falar que era um absurdo que os Estados Unidos estivessem pedindo para a gente, a Alemanha, não invadir tais e tais países. Ele foi listando. Eu já falei desse vídeo aqui antes. E ele estava certo, porque na Constituição dos Estados Unidos dizia que ele não podia intervir a não ser que ele fosse atacado. Então, para os Estados Unidos, para a Constituição americana, era se corromper, combater a Alemanha naquele momento. Entendeu? Então, na cabeça deles, eu acho que tava certo, era dever, porque em algum momento ia chegar. Então, por mais que você justifique com um ataque preventivo, não interessa. A Constituição americana não permitia. E eles foram lá e atacaram. E quando deviam ter atacado mesmo. Então, ali, eles foram corruptos, e aí tô apoiando. E aí? Tudo faz. Sim. Várias corrupções eu apoio, porque eu acho que vai muito da moral de cada um, né? Eu acho que isso vai de encontro com o que eu falei, que, por exemplo, a alíquota de empresa grande não pode ser uma coisa com base na lei. Ela tem que ser com base no business case. Eu odeio esse argumento. Tá na lei. Tá na lei. Porque você não conhece o negócio, você não conhece o mal que isso faz para a sociedade, o bem que a empresa faz para a sociedade. Você acha que localiza faz bem para a sociedade? É pessoal que localiza, né? Porra, velho. Não, com movidas, todas elas. É o exemplo da que me veio na cabeça. Nenhuma dessas locadoras faz bem pra ninguém no país, só pros donos delas. E você acha que o governo, pra permitir que essa merda dessa estrutura exista, ele não ganha com isso? Com certeza. Cara, com certeza. O governo permite a existência delas. Eu tô muito revoltadinho hoje, não liguei nada, porque eu tô tendo acesso a umas coisas que estão voltando a permitir que eu me indigne. Mas isso passa, semana que vem já vou estar amortizado de novo em relação a isso. Sim, porque você tá vendo as coisas na China que funcionam e você compara com o Brasil e dá vontade de chorar mesmo. Mas assim, eu senti esse mesmo deslumbramento quando eu fui morar no Japão. Eu também ficava falando por que no Brasil não pode ser desse jeito, e aí eu queria que seja o Brasil do jeito que é. Que a gente seja Você falou do Japão, lembrei de novo uma coisa que eu tinha esquecido. Quando você falou que a censura da China é parecida com a japonesa, eu achei que ela fosse quadriculadinha. O cara fala golpe, parece um mosaico na palavra. Exato. Ai, cara, muito bom. Ai. O que tem mais aqui, só para não deixar passar nada. Uma coisa que eu tinha escutado em um podcast sobre a influência da Turquia na Europa. Antes da geopolítica ser como é, antes da Rússia ser o que é, da Ucrânia ser o que é, o povo que existia lá, que eu não sei se era... eu não sei qual era o nome daquele país, eu não sei se era a Rússia mesmo, que a capital era Kiev, enfim. Eram já os antepassados dos russos de hoje tentando sair para o mar. A Turquia, babaca que sempre foi, levantava uma corrente que ia de ponta a ponta na passagem de Istambul, no estreito, e aí não deixava navio nenhum passar, e eles tinham um poderio militar na época. Então eles eram mais fortes que a Rússia, e a Rússia não saía para o mar. Eles tinham o porto da Crimeia, mas não conseguiam sair do Mar Negro. Porque... Por causa de Istambul. Sim, porque Istambul levantava literalmente uma corrente, não deixava de sair. Eu descobri porque a Etiópia... Bom, você também descobriu, com certeza. Não descobri, não. A Etiópia,
ela foi a contraparte do Egito. E porque ela tá num... queira ou não, ela tá num ponto de funil também. E aí, como ela tem muitos conflitos com Israel, justamente por conta do canal de Suez, lá foi uma contraparte para não dar problema com o Egito. Para o Egito não dar problema nos BRICS. Entendi. Trocou uma zona de influência pro... o Egito pediu pra Etiópia entrar, não é isso? Foi isso que eu entendi? Exato. E para a China e para os BRICS, na verdade, isso é bom, porque o mundo ele está sendo reformulado, né? E nessa reformulação, espaços vão ser criados, vão aparecer. E a Etiópia é um que tem geografia favorável para se tornar um desses espaços que podem crescer. E parte sempre com aquela lógica, né? Se os Estados Unidos precisa, eu também quero. Uhum. Então, é isso, mais um país. É um país a menos do lado da Nigéria, do lado do ECOWAS, que é o nome do grupo agora que a gente vai se acostumar a ouvir, né? Que tá só esperando dê a ordem Estados Unidos que a gente vai invadir o Níger. Todo mundo nesse aguardo aí. Tudo indica que vai acontecer. A não ser que a população desses países, liderados pela Nigéria, se revolte muito e comece a acontecer golpes dentro do ECOWAS, entendeu? Que tá bastante tentador. A não ser que isso comece a acontecer rápido, eu acho que essa guerra é inevitável também. Muita gente vai gastar energia ainda nisso aí. Tem um comunicado sobre o Níger dos Estados Unidos aqui também. General Portions. Right now, you're not going anywhere. Tinha a mesma coisa que a Alemanha falou. Tinha uma unidade contra-terrorista dos Estados Unidos preparada para sair do Níger. E aí, looking for other bases option in the region, but top general cautions right now, we are not going anywhere. A gente ia sair, mas não vai, porque vocês estão aprontando no Níger, segundo os Estados Unidos. Tá faltando democracia e direitos humanos no Níger. Graças a mim, mas esquece essa parte. Então eu vou entrar. E o pior é que o Níger vai causar muito menos comoção que a Ucrânia. E então a tendência é que muito mais atrocidade aconteça lá se der merda de verdade. Foda. Sim. Cara, tem mais alguma coisa que você queira cobrir? Tem algum acontecimento da semana? Não, né? Uma dor de cabeça terrível aqui, ela não ficou doente de novo e acho que eu tô indo pro meu caminho pra variar. Cara, eu tive dor de cabeça 3 dias seguidos, foi terrível pra mim. E justamente em dias excelentes que a gente teve muitos avanços na empresa, acho que a gente vai adiantar bem uns 3, 4 meses de progresso. Talvez dê pra fazer alguma coisa esse ano ainda. Eu tô bem animado. E tive uma conversa muito foda com uma pessoa que já percorreu esse caminho, né? De ter uma ideia que parecia diferente das demais e fez um aplicativo e toda essa história lá no Empreenda Nordeste, o vídeo sai amanhã. Aí já fazendo a propaganda aqui que eu tenho uma obrigação, né? Que bacana. Não, que bacana, mas cara, que legal. Foi muito massa, muito enriquecedora a conversa. E espero vocês lá então. Gente, muito obrigado. Desculpa pela toxicidade. Desculpa, caralho, foda-se. Mentira. Eu tô nessa vibe, cara. Eu tô meio revoltadinho hoje, mas eu tô me permitindo. É isso aí. Bom demais. Obrigado, gente. E, cara, Lucas, muito obrigado, velho. Você me faz um bem enorme, você não tem noção. Tenho sim que você faz esse mesmo bem pra mim aqui. Então, cara, muito obrigado também, mais uma vez. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.
O vídeo sai durante a semana, provavelmente terça-feira, que amanhã meu dia vai ser bastante cheio. Então, terça-feira sai o vídeo da minha live gravada de volta com minha câmera aqui, que não tá tão calor assim quanto na semana passada. Então, minha lata tá aqui de volta. Até a próxima. Abraço. Valeu. Valeu, cara. Um abraço.